A região da chamada Palestina Histórica. Esta parte do mapa é habitada pelos palestinos há um longo período de milhares de anos de forma contínua. Mais recentemente, desde o início do século XX, também pelos judeus em um contingente mais expressivo. O território que abriga estes grupos, além de outros em menores proporções, também cedia embates e uma complexa disputa por espaço que mistura geopolítica e religião, entre outros fatores. O Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Eu sou o jornalista Diego Brião e te convido para, a partir de agora, visitarmos as histórias do território da Palestina Histórica, do Estado da Palestina e do Estado de Israel, além da convivência marcada por numerosos conflitos ao longo das últimas décadas, especialmente entre estes povos. O ponto de conexão entre os continentes africano e asiático é onde fica situado o território da Palestina Histórica. Esta região, desde a Segunda Guerra Mundial, é dividida pelos próprios palestinos com colonos euro-judeus, que vieram a formar o Estado de Israel. A presença judaica avançou mais significativamente nesta localidade a partir do começo do século XX e se consolidou na autoproclamação do Estado de Israel, que foi concretizada no ano de 1948. A chamada Palestina Histórica, ela tem um território muito pequeno, 27 mil quilômetros quadrados. Só para nós termos uma ideia da dimensão disso, o estado de São Paulo, por exemplo, é perto de 10 vezes esse tamanho, o estado de São Paulo. E a faixa de Gaza, que tanto se fala hoje, menos de 1/4 da cidade de São Paulo. Então essas são as dimensões do que é a Palestina Histórica. A Palestina do Acordo de Oslo, que corresponde apenas a 22% da Palestina Histórica, o restante consolidaria-se como Israel, corresponde a apenas, incluindo Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, a mais ou menos 8 mil quilômetros quadrados. Ou seja, alguma coisa perto de 5 vezes a cidade de São Paulo. Tudo na Palestina Histórica, territorialmente, é relativamente pequeno. Walid Rabah é o presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil, FEPAL. Ele concedeu entrevista ao Estação História. Na edição 152, o tema foi a série dos Acordos de Oslo, que foram as negociações pela paz na região realizadas na década de 1990. Nesta área de fronteira entre África e Ásia, o território onde vivem palestinos e israelenses tem como vizinho a sudoeste o Egito. A Jordânia fica situada a leste, a Síria a nordeste e o Líbano ao norte. A relação do povo palestino com a região data de longo período. É impossível dissociar a história deste território com a história do povo palestino e com o povo palestino como um povo de ocupação contínua deste território. A Palestina, ela sempre teve uma centralidade gigantesca, justamente talvez por sua localização geográfica também. Muitos impérios passaram por ali, de diferentes orientações religiosas, políticas, origens de onde vieram, né? A Palestina foi ocupada historicamente por muitos poderes imperiais ao longo dos milênios e dos séculos. Mas o que é fundamental da gente sempre reconhecer é a presença contínua daquele povo, deste povo que é o povo palestino, que se torna também parte de um conjunto de populações que ali habitaram, mas a gente tem uma ocupação contínua de palestinos neste território, que vão falar diversas línguas, que vão ter diferentes religiões ao longo dos processos históricos, mas o que nunca houve na Palestina é algo que tentam sugerir, que existe uma substituição populacional em algum momento. Processos coloniais e de ocupação não significam, não representam, e não há qualquer evidência que sugira isso, muito pelo contrário, de que em algum momento a população originária indígena da Palestina foi substituída por uma outra estrangeira, que é justamente isso que Israel tenta fazer na Palestina através do seu projeto do sionismo, né? Substituir, expulsar a população originária indígena, os palestinos, e substituí-la por estrangeiros. Marcos Feres é o secretário de comunicação da FEPAL. O sionismo foi criado no final do século XIX. Transformou-se no que seria o nacionalismo judaico.
Historicamente, a região da Palestina se caracteriza pela produção agrícola, com o aprofundamento e a recorrência dos conflitos e as naturais consequências desta realidade, a cadeia produtiva tem se deteriorado. É a sua capacidade de produção agrícola. A Palestina histórica, ela não é desertificada, tem regiões desérticas, a maioria não é desertificada. A produção tem árvores frutíferas abundantes, embora seja uma região pequena, tem vários microclimas que adaptam a agricultura de distintos segmentos, né? Então a Palestina sempre produziu muita laranja, produzia uva, além da azeitona, além da oliva, muita tâmara. Era uma região de abundância, tanto pesqueira como na agricultura e também de muita manufatura histórica, artesanato. Chegou a ter indústria também até os anos 30. Depois, com a grande Greve Geral Árabe de 36 e o Levante Popular Árabe de 36 a 39, o Império Britânico, junto com as milícias paramilitares dos assentamentos, entupiu de soldado ali, recrutou regimentos coloniais britânicos de todos os pontos do planeta, incluindo do que hoje é a Índia, e era uma relação absurda, tipo 10 soldados para cada insurgente. E aí sim, a economia palestina foi a pique, né? Aí realmente não teve mais como recuperar depois dessa longa campanha de destruição das forças produtivas palestinas e confisco de terra. Bruno Lima Rocha Beaclini é cientista político e professor de Relações Internacionais. A migração massiva de euro-judeus que mais tarde formariam Israel relaciona-se com o surgimento do sionismo, especialmente a partir de uma iniciativa realizada no ano de 1897 na Suíça. Nesse período, ainda então do Império Otomano do século XVI até a Primeira Guerra, não existia um conflito interno, não havia um conflito nacionalista. No final do século XIX, acontece o Congresso, né, da Basileia, e vai ser inclusive organizado pelo Theodor Herzl, que é o pai do sionismo. A gente tem que entender também que o sionismo é o nacionalismo judaico e ele surge no final do século, até como uma resposta aos pogroms, às perseguições que aconteciam, às perseguições judaicas, então um antissemitismo muito crescente na Europa. Muna Omran é culturalista, doutora em História e Teoria Literária pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em São Paulo, professora na especialização em Relações Internacionais do Oriente Médio da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, e é coordenadora do Al-Farabi, grupo de estudos sobre o mundo árabe e islâmico. A argumentação judaica sobre a escolha do território da Palestina histórica para a construção do novo Estado tem conexão com a história de relação ancestral que os próprios judeus também possuem com a região. E aí vai ser fundada a Organização Sionista Mundial e vai começar também a buscar um lar judeu. E vão estabelecer que esse lar judeu seria na Palestina. E aí ele vai ser usado como argumento, um argumento messiânico, que vai ser o direito ao retorno, né? Porque essa terra seria, desde os tempos, né, antes de Cristo, era dos judeus. E que é um argumento que vai ser muito bem usado pelo sionismo messiânico, que até hoje ele persiste. E aí começa a imigração judaica para a Palestina, começa a chegar no início do século XX, os primeiros judeus europeus ocupando, né? A chegada em maior número dos euro-judeus a partir do começo do século XX deu início à efetivação de uma interferência externa na região que se somou ao que foi realizado pelo Império Otomano antes e pelo Reino Unido nos períodos posteriores, especialmente à Primeira Guerra Mundial. A expansão das colônias euro-judaicas, elas se dão a partir da formação do sionismo histórico, né, na última década do século XIX, e da compra de terras por titulações de pessoas que sequer viviam lá. Essa é a primeira leva, ainda no Império Otomano, ainda com o sionismo vinculado ao antigo Império Austro-Húngaro, que vai deixar de existir com a Primeira Guerra Mundial, que é aliado do Império Otomano. Na sequência da Primeira Guerra Mundial, assume o mandato britânico, que lá permanece até 1946,
1986, praticamente, quando o atentado terrorista no hotel em Jerusalém expulsa a delegação britânica. E se dá também a autodeclaração de independência numa guerra de limpeza étnica que vai de 47 a 51, embora a declaração formal do Estado sionista ela é dada em 1948. Então, nesse intervalo, a gente pode afirmar que havia um governo administrativo externo, mas com ligações locais, que era o Império Otomano, e depois sim, né, como um espólio de guerra da Primeira Guerra Mundial, o mandato britânico. E o terceiro mandato externo também é da invasão europeia, que organiza esse Estado fictício que é o Estado de Israel. Os britânicos que cumpriram um mandato de administração na Palestina entre a década de 1920 até depois da Segunda Guerra Mundial foram determinantes para viabilizar o desenvolvimento de Israel. Isto se deu especialmente com a partilha de territórios por potências da época, como eram os casos do Reino Unido e da França. Esse território é justamente esse que foi demarcado para os ingleses para ter os 27 mil quilômetros quadrados, porque até então não havia uma demarcação precisa. Isso só acontece porque, há a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. 2, em 1916, abril, os britânicos mais os franceses selam um acordo secreto chamado Sykes-Picot, que nega a autodeterminação ao povo palestino, embora secretamente. Por que nega e o faz secretamente? Porque antes disso, os britânicos e os franceses conquistam o apoio árabe no chamado Esforço Árabe contra o Império Otomano. Em troca do esforço árabe, haveria, e esta promessa foi feita nas correspondências entre o responsável britânico no Cairo, McMahon, com o Sheikh Hussein do Hijaz, hoje Arábia Saudita. Hijaz, a área da peregrinação Meca e Medina, a área de peregrinação muçulmana. Nesta correspondência é prometida a autodeterminação a todos os povos árabes, a todos aqueles que habitavam aquela região. Nos acordos secretos de Sykes-Picot, os franceses e os ingleses reservam para si porções do Oriente Médio que não teriam a autodeterminação concedida. A Palestina é uma delas, o Líbano é uma delas, a Síria é uma delas, a Jordânia é uma delas e o Iraque é uma delas. A Palestina acaba tendo um tratamento muito especial, porque logo depois, em 2 de novembro de 1917, os britânicos, na chamada Declaração Balfour, que tem 67 palavras e em nenhuma delas cita o povo palestino, promete a Palestina para os sionistas, para os eurojudeus. A mudança que se desenhava a partir da influência externa colocava a então população majoritária e local da Palestina em alerta. Esse período ele vai ser crucial por causa de uma potência europeia que essa convivência entre árabes, palestinos, muçulmanos, judeus e europeus que estavam chegando começa a se deteriorar. A famosa Declaração Balfour, que prometia um lar nacional para o povo judeu na Palestina, e a partir daí a população árabe fica alarmada. Começa o aumento da imigração judaica, a partir também daí os árabes palestinos viam a imigração e a compra de terras como uma ameaça ao seu domínio, tanto demográfico quanto cultural e político. A migração judaica rumo à Palestina histórica avançava e crescia desde o começo dos anos 1900. Depois da Segunda Guerra Mundial, em especial, a partir da segunda metade da década de 1940, com a perseguição, crueldades e violências cometidas contra os judeus no âmbito do Holocausto na Europa, a busca por um espaço na região ganhava o sentido de urgência para este grupo. Em 1947, apesar de todos os esforços britânicos com os sionistas, apenas 30% da demografia da Palestina histórica neste momento é judaica, com toda a imigração que havia, foi promovida. De mais ou menos 6%, que era em 22, ela vai para 30% neste esforço. Entretanto, a população não judaica é de 70% ou mais. E a população judaica tem apenas 5,87% do território. E ela partiu de 3%, que já era de palestinos de fé judaica. Então, o projeto sionista foi um
fracasso, e é por isso que os britânicos entregam o problema para as Nações Unidas, sugerindo uma partilha da Palestina, que acaba sendo inserida num relatório entregue às Nações Unidas em setembro de 1947, uma comissão especial para analisar o caso palestino, e recomenda a partilha. A partilha era recomendada nos seguintes termos: para os palestinos, que eram 70% da população e detinham 94,13% do território, ficariam com apenas 42,9% dele. Para os eurojudeus, basicamente estrangeiros recém-chegados à Palestina, e que eram apenas 30% e que tinham menos de 6% do território, ficaram com 56,5%. Ao passo que 0,6 seria área internacionalizada, basicamente Jerusalém, mas alguns sítios de Belém também, a serem administrados pela ONU em nome da comunidade internacional. Esse relatório é aprovado pela ONU em 29 de novembro de 47, na chamada Resolução 181, que recomenda esta partilha. Os debates e disputas daquelas décadas de conflito resultaram em avanços de Israel sobre o território que antes pertencia aos palestinos. O cenário na região mudava drasticamente. A configuração territorial da Palestina pós a autoproclamação de Israel, né? Então, neste período entre 47 e 51, quando Israel se autoproclama, né, na Palestina, expulsa uma boa parte da sua população, mais de 80% da população, etc. e tal, Israel vai, em 48, roubar 78% da Palestina histórica. Os outros 22% são o que a gente conhece hoje como Cisjordânia e a faixa de Gaza. A Cisjordânia e a faixa de Gaza vão ficar sob controle, respectivamente, da Jordânia e Gaza sob controle egípcio, até 1967. Em 1967, Israel vai lançar mais uma guerra de expansão, mais uma guerra de limpeza étnica e de extermínio, em que vai ocupar os 22% restantes da Palestina histórica. E essa é a configuração que a gente tem hoje, né? Então, Israel ocupa aquilo que restou da Palestina histórica que não havia sido roubado em 48, e hoje mantém essa ocupação, que também é a ocupação militar mais longa, uma ocupação militar ilegal, mais longa da contemporaneidade, desde 1967. Então, Gaza é um território ocupado, a Cisjordânia é um território ocupado, Jerusalém Oriental é um território ocupado. A edição 102 do Estação História relembrou a Declaração de Independência do Estado de Israel, de 1948. A Palestina, quase 8 décadas depois da autoproclamação do Estado de Israel, é integrada por 2 territórios: a faixa de Gaza, que fica situada a sudoeste, na fronteira com o Egito e banhada pelo Mar Mediterrâneo, e pela Cisjordânia, que fica localizada mais a leste, Oriente Médio adentro, sem acesso ao Mediterrâneo, mas banhada pelo Mar Morto e que faz fronteira com a Jordânia a leste. A extensão territorial de Gaza é de em torno de 365 quilômetros quadrados. Já a Cisjordânia se estende por mais de 5.600 quilômetros quadrados. Por outra parte, Israel soma 22 mil quilômetros quadrados de área. Há ainda localidades divididas, como é o caso da histórica cidade de Jerusalém, com as partes oriental e ocidental. Um trecho de cerca de 40 quilômetros de território israelense divide as áreas palestinas da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Este foi o Estação História de número 228. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Portais da Organização das Nações Unidas, ONU, do Estado da Palestina, do Estado de Israel e do Reino Unido, além das entrevistas concedidas por Walid Rabah, Bruno Lima Rocha Beaclini, Muna Omran e Marcos Feres. Grupo Rádio Web. Produção e apresentação, Diego Brião. Edição, Alexandre Cavalcante. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. E direção de jornalismo, Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras, é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.